A definição de milagre é de algo extraordinário, sobrenatural, fora do comum e que desafia as leis da natureza, da física, da medicina. Milagres. Você acredita? Eu sou Lília Barros e este é o Comunhão Debate. Nossos convidados para essa conversa de hoje é o Dr. José Genilson, ele que é especialista em medicina e espiritualidade e trabalha no Rio de Janeiro. Temos também a pastora Karine Monteiro, da Igreja Nova Igreja, no Rio de Janeiro, ela que também é psicopedagoga. E vamos acompanhar ainda hoje um breve depoimento de uma pessoa que recebeu um milagre, a professora Tânia Lúcia Macedo. Muito obrigada pela participação de vocês, doutor e pastora. Eu agradeço por estar aqui. Boa tarde para todos vocês. Obrigado, Lília, pelo convite. Espero fornecer os conhecimentos que sejam necessários para os maiores esclarecimentos para que a nossa fé seja uma fé racional, uma fé raciocinada. Ok, eu começo perguntando, milagre ainda existe ou é coisa do passado? Coisa da época de Jesus, que fazia coisas maravilhosas para provar que era Deus. Ainda existe milagre hoje, pastora? Eu creio que sim. Eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso, se ele fez milagres no passado, ele ainda faz hoje, e eu já vivi milagres. Nos tempos atuais, eu posso dizer e até relatar algumas coisas que eu vivi que foram sobrenaturais. E como você falou no início, tudo aquilo que você não explica, que desafia as leis da natureza, elas vêm com um poder divino, ela vem com o sobrenatural, e isso para mim é milagre. E o senhor, doutor, o senhor acredita em milagre? Como é que junta essas duas coisas? A questão da medicina, do corpo que é visto, que é tocado, com o sobrenatural? Bom, eu particularmente, eu não acredito em milagres, porque milagres é uma forma, digamos assim, de nós não tentarmos explicar. O sobrenatural, coisas que muitas vezes acontecem, do ponto de vista religioso, por exemplo, são falta de explicação perante a ciência. Se nós começarmos a falar que há 500 anos atrás os micróbios não existiam, e se nós chegássemos para uma pessoa de 5 séculos atrás e falássemos que as doenças eram causadas por micro-organismos com vírus e não por miasmas, e que se eu desse um determinado tratamento, as pessoas acreditariam que eram milagres, por quê? Porque naquele momento, naquela época, não tinha uma explicação formal para isso. A partir do momento que nós lançamos uma luz sobre determinado acontecimento ou alguma coisa, e a ciência consegue explicar, ou outro tipo de fenômeno consiga explicar, o milagre desaparece. Então, há 500 anos atrás, se nós tratássemos uma pessoa, digamos, uma infecção bacteriana, um determinado tipo de tratamentos médicos, e desaparecesse, iriam dizer que era milagre, mas na realidade foi um efeito físico de uso do antibiótico. Há 500 anos atrás, nós não vimos as galáxias como nós vemos hoje. Então, nós temos o James Webb, que mostra, digamos, galáxias fantásticas, outros e outros mundos, nuvens de gases, coisas que no passado não era possível ver. Então, se alguém sonhasse, visse, falar sobre isso, era dito como digamos, maravilhoso e sobrenatural. Então, o que nós consideramos como um milagre é quando nós não temos uma explicação científica ou formal para poder justificar o fato. Então, na realidade, para mim, não existe milagres. Obviamente que eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, está entendendo? Então, quando nós colocamos assim os milagres colocados por Jesus, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, na realidade o termo está correto, é ressurreição. Na minha opinião, Lázaro não estava morto. Lázaro estava passando por um fenômeno que aconteceu e acontece ainda hoje, chamado catalepsia.
em que o indivíduo tem uma diminuição da atividade metabólica de tal maneira, como se fosse num estado de hibernação tão profundo, a ponto das bactérias se desenvolverem na sua pele, dar um odor mal cheiroso, e as pessoas naquela época, ignorantes que eram, não sabiam exatamente sobre esse fenômeno, consideravam Lázaro como morto. Jesus Cristo não derrubou as leis da natureza, ele veio apenas cumpri-las. Então, na realidade, ele trouxe à vida ao indivíduo no estado de catalepsia. Essa é a minha opinião. O que a senhora acha disso, pastora? Eu já tenho uma outra visão respeito à opinião do doutor José. Ele tem uma visão médica, científica, e isso seria ir contra o que Jesus falou sobre Lázaro. Ele disse que essa doença que Lázaro tinha não era para a morte, não era para que ele não vivesse o milagre, mas era para a glória de Deus. Então, assim, ele adoeceu, Lázaro adoeceu, Jesus foi avisado que ele estava doente, mas ele esperou exatamente o tempo para voltar, porque havia um propósito nessa ressurreição. Então, eu não posso dizer que a Bíblia é mentirosa, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quando ele falou de ressuscitar, ele está falando de que Lázaro estava morto, embora ele havia dito que não era para a morte, ou seja, ele não ia ficar morto, era para a glória de Deus, era para que Jesus fosse reconhecido como Filho de Deus através desse milagre. Então, quando ele retorna à Judeia, ele faz esse milagre, e óbvio que ele amava Lázaro, amava as irmãs de Lázaro, e por mais que não tivessem tantos conhecimentos a respeito da medicina, eu acredito que isso foi, de fato, uma ressurreição. Naquela época, os judeus acreditavam que uma pessoa poderia ficar morta por 3 dias e depois ser ressuscitada. Então, Jesus deixa passar ali 4 dias para mostrar, opa, passou aqui 1 dia a mais do que vocês acreditavam. E eu sou o Filho de Deus e eu posso ressuscitar os mortos. Doutor Genilson, se o milagre é algo sobrenatural, que não tem nada a ver com as questões físicas, não seria então uma questão de fé? Porque fé não se explica, fé não se estuda. Qual o seu entendimento disso, de fé? No meu entendimento, fé é certeza sobre alguma coisa. Quando você acredita realmente em algo, por exemplo, eu acredito em Deus. Não vejo um Deus como não vejo um Deus vingativo, não vejo um Deus dos exércitos, vejo um Deus de amor, que Jesus Cristo colocava como um Deus, como um pai. Mas vejo Deus não como alguém, mas como algo. Vejo Deus como energia, vejo Deus inteiramente dentro do nosso organismo físico, dentro do nosso ser espiritual que nós somos, comprimindo, exatamente, participando dentro da intimidade da matéria física, no micro, no macrocosmo. Vejo Deus na natureza, na expressão da fotossíntese, vejo no heliotropismo, vejo no geotropismo que as raízes têm, vejo Deus em relação à beleza do entardecer, vejo Deus através de um equilíbrio cósmico. Eu, particularmente, não considero Jesus Deus. Jesus era um ser espiritual altamente evoluído, tá entendendo? Que tinha uma sintonia tão grande como Deus, e, no entanto, Deus é algo muito mais profundo. Quando Jesus usa a expressão Filho de Deus, eu concordo plenamente. Então, essa é a ideia em relação à crença, de acreditar, de ter a certeza. Então, a fé, para mim, tem que ser uma fé raciocinada. Existe uma explicação formal para isso. Se não for assim, seria fanatismo. Crer por crer. Está entendendo? Tanto que nós condenamos o fanatismo em relação a isso, ou seja, seria um exagero em relação a essa crença. Quanto ao maravilhoso e sobrenatural, se nós colocássemos explicações científicas, e no momento nós não temos, a gente pode completamente explicar. Então, volto a afirmar, eu não acredito em milagres, porque, na realidade,
existe uma explicação por trás de tudo isso, que a pessoa que não busca, apenas acredita, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de algo de que nós, a ciência, ou os ensinamentos que recebidos não conseguem, ou o senso comum não consegue explicar, acreditam a conta de milagres. Então eu vejo muitos milagres na medicina. O doutor explicou que não acredita em milagre porque sempre há uma explicação por trás daquele fenômeno que aconteceu. A senhora poderia falar um pouco sobre isso que estaria acontecendo por trás desse fenômeno, que explicaria o milagre? Então, eu entendo que nós somos seres pensantes, nós buscamos racionalizar, entender tudo que acontece com a gente. E quando nós não encontramos uma explicação, isso gera dúvidas, isso gera, às vezes, curiosidade. E nós vamos buscar sempre algum meio para termos uma explicação. Então, como o doutor José falou, a pessoa ela tem que estar versada, apoiada em algum conhecimento. Tem uns que buscam conhecimento na filosofia, na sociologia, na ciência, na neurociência, enfim, e outros na palavra. Quando nós falamos de milagre, eu entendo que o que faz com que eu acredite em milagre e outras pessoas também é a própria palavra de Deus, que lá em João diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. A primeira coisa que Deus falou ao criar o mundo foi: haja luz. E luz naquela hora era Jesus. Jesus é a luz do mundo, porque apenas no quarto dia que foi criado o sol e a lua. Então, o que Deus estava mostrando na criação é que toda a criação dependia e depende até hoje da luz, que é Jesus. Se nós lermos a palavra de Gênesis, Apocalipse, ela aponta para Jesus, Jesus como Filho de Deus, Jesus como parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a partir disso, é que eu creio em milagres, eu creio num Deus que criou todas as coisas. Entendi. E eu sou criatura. A criatura, ela não explica o Criador é que explica o que acontece com a criatura. E tudo aquilo que a gente não tem explicação, obviamente, vai ter tempos e tempos que nós vamos ter revelações, nós vamos buscar explicações e podemos ter algumas respostas sobre isso. Mas muitas outras perguntas ficarão sem resposta, porque só Deus tem a resposta para tudo e só Ele pode revelar o que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer. Então, eu acredito em milagres com base na palavra, embora eu ame estudar neurociência, ciência, gosto das questões de medicina, aprecio muito, mas quando eu falo de fé, a minha base da minha fé é a palavra de Deus. A propósito, pastora Karine, no início da nossa conversa, a senhora falou que já foi alvo de milagre. Poderia falar resumidamente sobre essa sua experiência? Sim. Tem uma específica que teria uma explicação e a gente não achou, que foi o seguinte: eu tive uma tentativa de assalto com sequestro, o bandido apontou a arma para minha cabeça, eu estava fora do carro, na época o meu marido era meu noivo, estava dentro do carro e ele falou: entra no carro, ele ficou buzinando, entra no carro, e o bandido apontando para minha cabeça, numa distância assim de 2 metros. Eu entrei no carro com o bandido apontando para minha cabeça, e assim que eu entrei no carro, o meu marido deu uma ré, porque o carro que estavam os outros bandidos estava fechando o meu carro para que eu não saísse e entrasse na minha casa. Então, o meu marido, na época noivo, deu uma ré, bateu no carro deles e eles começaram a atirar no nosso carro. E eu lembro que eu clamei a Jesus: Jesus, cobre-nos com o teu sangue, nos ajuda, nos socorre. E nisso, uma bala veio na direção da minha perna, na porta. Eu estava de carona, furou a porta e a bala
não furou a porta no total, entende? Ela furou do lado de fora, ela deveria ter atravessado para pegar a minha perna. Se ela tivesse perdido o embalo, ela teria que ter ficado no interior da porta, e isso não aconteceu. E como ainda estava na rua onde a gente morava, quando a gente voltou, a gente não achou, e eu creio que isso realmente foi um milagre de livramento. Deus interviu por meio da fé, numa oração, de que eu não fosse baleada. Esse foi um dos milagres. O outro, eu estava com um problema de saúde, em que a médica disse, olha, o tratamento vai levar 6 meses, em torno de 6 meses. E eu sei que um mês, eu orando, buscando a Deus em adoração, eu recebi a cura no meu quarto. Eu fiquei totalmente curada de todos os sintomas que eu estava sentindo, e a médica disse, realmente, não tem explicação. Você teria que ter passado por 6 meses e teve um milagre. Então, assim, eu vivi milagres, por isso que eu creio em milagres, não porque eu estudo sobre milagres, mas porque eu já vivi milagres. Doutor José Genilson, será que as pessoas que precisam passar por uma intervenção cirúrgica, medicamentosa, o fato delas terem fé, delas crerem em Deus, que Deus pode fazer algo sobrenatural, isso não contribui para o resultado e para a realização do que elas esperam? Claro que sim. Ou seja, eu acredito que fé é uma das coisas mais importantes, fundamentais na vida de uma criatura. A fé permite o chamado coping religioso, que é o enfrentamento do problema. Ou seja, utiliza as forças interiores que todos nós temos através do nosso pensamento, do nosso, digamos, nosso psiquismo, modificar a biologia das nossas células. A fé nos permite também fazer com que as pessoas ressignifiquem o processo do adoecimento. E quando o indivíduo acredita que algo vai dar certo, aquilo dará. Porque, na realidade, já cientificamente está provado, existe um bioquímico americano chamado Bruce Lipton, que ele, trabalhando com culturas de células, ele disse que, na realidade, não é o DNA das células, ou seja, não existe um determinismo já programado para nosso corpo físico em relação às doenças, em relação aos nossos problemas, mas que, na realidade, isso é um processo mutável, isso é um processo dinâmico, que o meio ambiente interfere em tudo isso. Ou seja, mostrando que as nossas crenças, a nossa fé, a nossa força, o nosso pensamento pode modificar a biologia das nossas células. Então, se nós acreditamos que algo vai dar certo, se algo vai funcionar, pode ter certeza que isso vai funcionar. Tanto que na farmacologia, nós estudamos em torno de pouco tempo em relação ao efeito placebo, e a indústria farmacêutica, como sempre, bloqueia. Se gastasse os milhões de dólares estimulando o efeito placebo como benefício do efeito dos medicamentos, que não tem um princípio ativo, mas que causam o mesmo efeito biológico, o mundo seria diferente, as doenças seriam diferentes. Então, nesse contexto, se um paciente vai ser submetido a um tratamento médico, um tratamento cirúrgico, e ele acredita firmemente no profissional que está operando, que está o clinicando, e no medicamento que vai ser utilizado, ele já tem uma grande parte do trajeto, do caminho andado, para que ele possa obter a cura. Tá? E isso talvez isso explique, então, por que uns recebem o resultado esperado e outros não. Exatamente. Tem algumas pessoas que são pessimistas, algumas pessoas que são, digamos assim, têm baixa autoestima, se sentem vitimizadas, que têm o chamado coping negativo. Deus está me castigando. Eu sempre fui uma boa pessoa, sempre fui uma boa dona de casa, sempre fiz o bem, eu estou passando por tudo isso, então eu sou infeliz, então Deus está me castigando. Absolutamente nada. A pessoa está tendo uma visão diferenciada da vida, uma visão deturpada da vida, porque Deus é luz, Deus é amor, Deus é paz, Deus é equilíbrio, e todos nós temos a influência divina em todos nós. Nós podemos usar essa influência ou não utilizar. É possível que Deus realize um milagre utilizando remédios, cirurgias, ou o milagre só acontece quando é algo sobrenatural, fora daquilo que é comum? Nós costumamos dizer que
tudo aquilo que nos ajuda a termos bem-estar, termos vida, é bem-vindo, é de Deus. Deus também abençoa os cientistas, os médicos, os profissionais de todas as áreas para nos abençoar. Então, a gente pode até entender que há uma cooperação das pessoas para o milagre. Agora, quando se fala de milagre, e aí eu queria retomar um pouco do que o Dr. José falou, fala que algumas pessoas, às vezes por negativismo, elas não recebem. Isso é uma verdade, realmente, as pessoas às vezes têm muitos pensamentos negativos e começam a acreditar mais no pior do que no melhor. Isso é fato. Mas também existem pessoas que creem realmente, depositam uma fé de que vai acontecer um milagre e o milagre não acontece. Então, nesse ponto, eu acredito que para que haja milagres, é necessário que haja também propósito, e aí entra a vontade de Deus. Quando Deus tirou o povo do povo hebreu do Egito, ele abriu o Mar Vermelho. Havia um propósito para a retirada do povo hebreu do Egito. Portanto, ele fez isso. Ele fez algo que a gente até hoje não tem explicação, mas o povo passou, está relatado. E então, assim, o milagre tem o componente da fé, mas ele também precisa estar dentro de um propósito de Deus, que seja para glorificar Deus ou dentro de um propósito maior que a gente não entende. Porque se nós pegarmos os apóstolos, né, a vida deles, e vemos, quando houve a perseguição, eles foram livres de muitas coisas, de muitas perseguições, de cárcere, como foi o caso do apóstolo Pedro. Ele foi preso e o anjo foi até a prisão onde ele estava algemado e soltou, e havia um grupo de pessoas orando em favor de Pedro, porque ele seria executado. No dia seguinte ia ser ali julgado e ia ser, né, decepado. E naquele momento, Deus não permitiu que isso acontecesse, livrou ele daquela prisão. Havia um propósito ainda para que o evangelho fosse espalhado. Mas no fim da vida de Pedro, ele também foi crucificado, da mesma forma o apóstolo Paulo. Então, tudo tem a ver com o propósito de Deus. O milagre tem o componente fé, mas também tem o componente propósito de Deus. Por falar em propósito, vamos ouvir agora um minutinho só do depoimento de uma professora, a Tânia Lúcia Macedo. Ela já tem mais de 4 ou 5 anos que se diz curada. Eu creio sim. Eu tenho experimentado, né, o milagre de Deus na minha vida. Quando eu passei por uma fase muito difícil, eu descobri que eu estava com câncer e a médica disse para mim que seria muito difícil eu passar por essa fase. Mas eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e Deus providenciou pessoas para me ajudar, né, no meu tratamento. Eu fiz, primeiro eu operei, tirei o tumor estava muito grande, depois eu fiz a quimioterapia e Deus foi me dando força e foi dizendo para mim que esse câncer não era para a morte, mas sim para eu testemunhar do poder dele na nossa vida, na minha vida, né? E como a gente pode ver o poder de Deus de várias maneiras em nossas vidas. Então eu creio no milagre, eu sou um milagre, porque pelo que eu passei e agora eu estou aqui firme, forte, trabalhando e ainda continuando fazendo a obra de Deus, eu creio realmente. Muito bem. E com esse depoimento a gente vai chegando ao final do Comunhão Debate, mas antes eu gostaria de abrir tanto para o Dr. José Genilson quanto para a pastora Karine Monteiro comentarem esse depoimento. Karine, por favor, fique à vontade. Eu amo ouvir essas histórias de milagres. Eu acredito, se ela tem ali tudo relatado, porque a gente não anula
o tratamento médico. A gente não, por termos fé, a gente não tem por hábito descartar aquilo que o médico fala. Então, se ela tem ali relatado que ela passou por tudo aquilo, ela foi liberada pelos médicos, ok, eles concluíram que realmente ela está curada, isso está comprovado. Então, o que eu posso fazer é glorificar a Deus, porque quando nós recebemos algo bom, e a palavra diz isso, que toda boa dádiva vem de Deus, o que eu posso fazer é glorificar a Deus e agradecer por mais um milagre na vida de uma pessoa. E o doutor? Eu acredito que, sempre digo, uma das coisas mais importantes é o esforço religioso na vida das pessoas. Nós somos seres espirituais numa experiência física, já disse Teilhard de Chardin. Na realidade, o meu cérebro, os meus pensamentos, meus sentimentos, meu desejo, minha vontade, meu esforço, minha fé, não é uma secreção do cérebro, é algo mais que transcende, é o meu ser espiritual, o meu espírito que tem um corpo, que age nesse corpo para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer, para que eu possa ser instrumento de Deus, porque Deus age nos homens através dos homens. E a fé é esse sentimento que liga a criatura ao Criador através, ou a gente fala de religião, do religare, é algo muito importante que tem que ser respeitado na vida. Ou seja, nós temos que acreditar que esse sentimento é muito importante das pessoas, mesmo que existam outras explicações plausíveis para isso. Mas se aquilo satisfaz o próprio indivíduo, se as crenças que ele tem, se o embasamento religioso que o indivíduo tem, utilizando a Bíblia, ou utilizando outras formas de crença, de ligação com Deus, tudo isso é muito válido e a gente tem que levar em consideração e respeitar absolutamente, porque isso é muito profundo, é muito sagrado. Mesmo as pessoas que não creem absolutamente em Deus, mesmo os ateus ou os agnósticos, são pessoas, são filhos de Deus, são instrumentos de Deus para que a transformação, para o crescimento dessas criaturas possam se processar. E merecem todo o respeito, toda a consideração, todo o amparo, toda a assistência que poderíamos lançar, dirigir em relação a essas pessoas. Porque todos nós somos irmãos e nós precisamos mutuamente nos ajudar nesse processo de crescimento e de evolução espiritual que temos que empreender nas nossas vidas. Ok, muito bem. Foi muito bom conversar com vocês. Dr. José Genilson, do Rio de Janeiro, pastora Karine Monteiro, também do Rio de Janeiro. Muito obrigada por nos atender e até a próxima. Eu sou Lília Barros e esse conteúdo você vai poder conferir nas plataformas de comunhão.